Então, né? Falamos muito de trabalho, 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 e a hora boa qual que é mesmo? É a hora do denário, tá? É o dinheiro, a hora da remuneração, e agora a gente vai falar sobre a parte boa do negócio, tá? E não pensa que é só pagar bem, tá? Não é só dinheiro, não. O que importa muito, muito, muito é ter um bom ambiente. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E as pessoas não estão querendo simplesmente receber um salário, porque salário toda empresa vai pagar, tá? Mas as pessoas que se qualificam principalmente, o que elas querem é ter um ambiente bom de trabalho, um ambiente agradável de trabalho e sentir que são reconhecidas e valorizadas, tá? E aí as empresas têm formas de fazer isso e a gente vai ver um pouquinho como é que a gente constrói isso, a gente vai falar um pouquinho sobre política salarial, a forma como a empresa vai formar o preço do serviço, né? Quanto que ela vai pagar para o seu funcionário pelo serviço que ele vai estar prestando. E a gente vai começar vendo um pouquinho de empresas que estão aí para revolucionar, tá? Empresas que estão mudando um pouco a forma do funcionário ver o trabalho, tá? A forma como os funcionários enxergam o trabalho. E para isso a gente vai utilizar do Facebook, que é uma empresa que acho que todo mundo conhece, né? E tem uma empresa brasileira que segue um molde parecido, sabe? Investindo no funcionário e acreditando que remunera bem, pessoas que se dedicam, vale a pena. E não é só salário fixo não, tá? Tem outras coisas que entram no bolo aí. Espero que vocês gostem, tá? Vamos para a aula e logo depois dela tem uma atividadezinha de fórum que a gente vai desenvolver. Os detalhes do fórum estão dentro da atividade, tá bom? Grande abraço, fiquem bem. A garotada avança pela porta principal, mas não vem para visitar nem para procurar estágio. São funcionários do primeiro time, qualificados e muito bem pagos. Logo em seguida surge mais um jovem de camiseta, jeitão descolado, tem cara de presidente. Mark Zuckerberg não tá nem aí pra câmera. Ser notícia pra ele é rotina. Aos 26 anos, o fundador e presidente do Facebook é um símbolo de sucesso na geração Y. Além de muito ocupado e bilionário. Mas o que nos trouxe a Palo Alto, na Califórnia, foi uma pergunta. Como é a vida nessa empresa que bota no ar uma rede social na internet com 500 milhões de usuários no mundo? Um lugar em que aos 20 e poucos anos você pode ser diretor e ter a impressão de que tá velho demais. Eu me sinto velha porque eu estou trabalhando aqui há mais de 5 anos. Entrei quando tinha 21, agora tenho 27 e sinto que já tive muitas experiências. A experiente Naomi foi uma das primeiras funcionárias do Facebook e diz que não se lembra de quantas promoções recebeu nessa meia década. Eu tive muitas funções diferentes aqui. Quando comecei era uma empresa muito menor, então eu fazia de tudo, incluindo pedir comida chinesa, limpar o escritório, vendas, marketing, relações públicas. Marketing, PR. Apenas um ano depois, ela virou gerente, mas ainda não era o bastante. Eu estava mais interessada em ser diretora de produto. Eu adoro trabalhar com os engenheiros, eu gosto de estar realmente envolvida em construir alguma coisa. E quando me tornei diretora, foi como conseguir o emprego dos sonhos. É uma empresa criada e comandada pela geração Y. E até por isso, a palavra comando nem faz muito sentido aqui dentro. Os setores são organizados em times. E a hierarquia, bom, será que alguém aqui está preocupado com a hierarquia? Lembram da chegada do presidente? Pois é, o engenheiro brasileiro Rodrigo Schmidt estava aqui andando com esse skate ultramoderno e achou aquela cena a mais normal do mundo. A gente tem livre acesso para conversar com quem quer que seja na empresa, com diferentes times, inclusive com o presidente da empresa. Todo mundo tem uma voz na hora de criar um novo produto, na hora de adicionar um novo recurso no site. Todo mundo tem a voz. Numa empresa onde se é estimulado a ser criativo o tempo todo, ninguém bate ponto. Eles querem é trabalhar com prazer a qualquer hora do dia ou da noite, pensando sempre em resultados. Você adquire uma responsabilidade maior, você se sente... você tem mais autonomia em cima do que você está fazendo. O engenheiro que hoje ajuda a desenvolver as ferramentas do Facebook
Saiu da cidade portuária de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Foi estudar em Campinas, no interior de São Paulo, fez doutorado na Suíça e há 2 anos trabalha aqui na Califórnia. Considerando a idade, 32 anos, Rodrigo é oficialmente da geração X. Aquela turma, como eu, que era adolescente nos anos 80. Mas conversando com ele, você não tem dúvida de que o DNA desse engenheiro é totalmente geração Y. Da turma que hoje anda pela casa dos 20 anos. Mas afinal, o que X e Y significam para ele? Possivelmente nomes que eu daria para variáveis no programa. Para uma geração acostumada com coisas multitarefa, tipo falar no celular e trabalhar e andar na rua ao mesmo tempo, isso aqui é uma coisa normal. Dentro da empresa eles acreditam que jogar é uma coisa que se faz ao mesmo tempo que se trabalha. Afinal, para a geração Y existem 1001 formas de ser produtivo. Aqui cada um decora a baia do jeito que quiser. No Facebook, os funcionários têm 3 refeições grátis por dia. E se quiserem novos ares, podem comer debaixo da árvore ou bater uma bolinha na quadra de basquete. O funcionário mais velho que encontramos aqui era um senhor de 43 anos. Raro representante da geração X, devidamente adaptado, interagindo com a garotada e, mais do que tudo, aprendendo com eles. Uma das coisas que faz o Facebook tão especial é que, na prática, ele é dirigido por gerações mais jovens. Eles trazem um senso mais integrado de redes de contatos e são mais abertos. E percebem o papel que o Facebook pode ter tanto na vida pessoal deles, como na sociedade em geral. Enfim, numa empresa de comando tão jovem, o que acontece é que os mais velhos acabam agindo de forma parecida com os mais novos. E quem não fica esperto, fica pelo caminho. Esse modelo de empresa com jeito de playground já chegou ao Brasil. Isso lá é pose de presidente. Diego, de 27 anos, nunca teve muita paciência para subir os degraus da carreira. Acabei percebendo que meu grande sonho era ser presidente de uma grande empresa. E não somente uma grande, mas que pudesse ser uma empresa diferente. Com toda a pressa da geração Y, ele achou mais prático fundar uma empresa para ser o presidente dela. O serviço que eles oferecem está em alta, a digitalização de documentos. E bem ao estilo do chefe, os funcionários registram os novos clientes e fazem reuniões estratégicas. Eles até tentaram montar uma sala de reuniões assim mais séria, mas olha o que virou. Agora, se engana quem pensa que é brincadeira trabalhar aqui. Minha meta é semanal. Nossas metas são bem de curto prazo e o que provoca maior expectativa nas quintas e nas sextas. Foi desse jeito que a empresa triplicou de faturamento no ano passado. O prêmio foi todo mundo para Disney. Se eles repetirem o feito, vão para Las Vegas. Não é nada radical como andar de meias. Mas nas empresas convencionais, os chefes também estão se aproximando do jeito Y de ser. E o líder que está direto com cada profissional, ele tem que ser uma pessoa mais participativa, uma pessoa que dá feedback, que ouve feedback também, que reconhece quando ele erra, que propicia trabalhos desafiadores. Então, pessoal, remuneração de pessoas. Qual a importância disso para as organizações? Bom, primeiramente, a gente tem que entender o que é remuneração, né? Sempre que eu falo de remuneração, eu estou falando da recompensa que a pessoa vai receber pelo trabalho prestado, tá? É uma forma que a organização tem de compensar a pessoa por aquilo que ela está entregando para a organização, tá? Essa organização ela vai ser monetária, e ela tem alguns tipos de recompensa que também serão não monetários, tá? E eles são bastante importantes também para as pessoas ficarem na organização e gostarem do trabalho que fazem na organização. Bom, toda remuneração ela é composta de uma parte que é fixa, tá? E uma parte que pode ser variável, tá bom? Será variável por conta de instrumento legal, principalmente. Mesmo que a empresa não queira dar de bom grado
alguns benefícios para os seus funcionários, alguns incentivos para os seus funcionários, em alguns casos a lei obriga que essa empresa dê esses benefícios para o seu funcionário, desses incentivos para o seu funcionário, tá? Nós vamos falar já mais sobre eles. Mas é importante a gente entender que a remuneração ela vai ser composta por uma remuneração básica, que é o que a gente chama de salário, tá? Esse salário ele pode ser tanto mensal quanto por hora, ele pode ser semanal, ele pode ser mensal, ele pode ser quinzenal, enfim. Eu posso ter diversas formas de remunerar. Por exemplo, uma pessoa que faz diárias para uma empresa, ou uma pessoa que trabalha por hora, por exemplo, uma pessoa que trabalha como garçom em um bar e trabalha alguns dias por semana e ela recebe por hora trabalhada, ela vai ser remunerada por hora. Vai pegar o valor do salário, vai dividir pelo tanto de horas que podem ser trabalhadas no mês e vai se calcular o valor por hora. Então, entre empregador e funcionário, é acertado isso, pode ser acertado também por convenção coletiva, que é quando o sindicato entra na negociação, sindicato de categoria, tá? Então, o salário ele pode ser pago de diversas formas, isso é remuneração básica do trabalhador. Além dessa remuneração básica, o trabalhador também pode ter direito a incentivos salariais, e aí a gente está falando de bônus que ele pode receber no final do ano, tá? Ou quinzenalmente, ou enfim, bônus que são pagos dependendo do desempenho dele, para que ele possa produzir mais. Também a gente tem a participação nos lucros, que é quando a empresa, no final de determinado período, vê quanto lucrou e dá uma parte desses lucros, divide uma parte desses lucros com seus funcionários. E também a gente pode falar de gratificações, tá? E aí, quando você pensar, por exemplo, no vendedor de loja, dependendo das metas que ele for atingindo, a empresa pode estabelecer algumas gratificações que sejam pagas para esses funcionários, tá? Além dos incentivos salariais e da remuneração básica, nós temos também os benefícios. Tá? Os benefícios são muito importantes para manter o funcionário ativo na organização e às vezes pode ser até um fator para determinar que o funcionário vai ficar mesmo na organização. Entre os benefícios a gente pode destacar alguns, temos o plano de saúde, auxílio alimentação e o transporte. Tá? O transporte é um benefício que ele é dado por força de lei, inclusive. Como assim? O auxílio transporte, existe a lei que determina que se houver transporte disponível e o funcionário precisa se deslocar até o trabalho e ele dependa do transporte público, a organização paga uma parte desse valor do transporte e o funcionário paga uma outra parte, tá? Isso é uma coisa que a gente não vai detalhar, como é que é feito isso, porque vocês vão ter uma disciplina específica para tratar sobre essas questões de cálculos trabalhistas, direitos trabalhistas que os funcionários têm, tá? Mas é importante que vocês saibam que existem benefícios que podem ser dados pela organização de bom grado e benefícios que são determinados por conta da lei. A lei estabelece alguns benefícios que a empresa tem que pagar aos funcionários, tá? Então vamos lá. Quando eu falo de remuneração, eu falo basicamente o grosso dele. A parte básica da remuneração é o salário, certo? E o salário ele é o pagamento que é dado ao trabalhador, tá? E aí ele vai definir quanto que uma pessoa custa para a organização, quanto que a organização tem que investir naquele funcionário, naquele trabalhador, tá? Então, é o valor que essa pessoa tem para a organização, que o cargo que aquela pessoa ocupa para a organização, tá? E à medida que essa pessoa ocupa um cargo de maior responsabilidade dentro da organização, o seu rendimento tende a ser maior, tá? Não faz sentido uma pessoa que está entrando na empresa como estagiária receber o mesmo salário que um gerente recebe, ou um gerente receber o mesmo salário que um diretor da empresa recebe, porque o nível de responsabilidade, o tanto de funções, as atribuições que se tem à medida que vai subindo na hierarquia da empresa é maior. Então a remuneração deve ser aumentada, deve ser majorada à medida que a hierarquia vai sendo escalada, à medida que a pessoa vai crescendo na hierarquia da empresa, tá? E a remuneração também pode ser entendida, esse salário pode ser entendido como a troca de tempo e esforço por dinheiro. Então a empresa está recompensando o tempo e dedicação do seu funcionário, tá? Para as pessoas, o salário é uma fonte de renda, tá? Quanto maior a minha fonte de renda, quanto maior a minha renda, quanto maior o meu salário, melhor vai ser o meu poder aquisitivo, tá? Eu vou poder adquirir mais coisas. Quer dizer que se eu ganho mais, eu vou sair comprando tudo que aparece na minha frente? Não. Quer dizer que eu tenho maior poder aquisitivo e, consequentemente, meu padrão de vida pode ser bem mais elevado, tá? E para a organização, o salário representa custo e investimento, tá? Você tem como custo porque é um gasto que você tem.
Mas o salário é investimento, porque as pessoas entregam o quê? Seu tempo e esforço para o crescimento da organização, tá? Então é um investimento. Você está investindo no funcionário para que você possa obter rendimento, tá? Que é um melhor resultado para a empresa, um melhor desempenho do funcionário, maior produtividade para a organização, tá? Então a remuneração tem esse papel importante. Por isso que não é simplesmente o salário em si, mas aquilo que você paga para o seu funcionário que faz ele se dedicar mais, se engajar mais e contribuir mais com a sua organização. Mas por que esse termo salário? Isso é uma coisa muito legal de se falar, tá? Quando a gente fala de salário, salário vem de sal, tá? É um termo do latim, tá? Salário, que significa pagamento com sal. Lá no Império Romano ainda, os soldados, o soldo deles, o pagamento deles era feito com sal. O sal era uma iguaria, porque antigamente as pessoas comiam as coisas sem tempero. E o sal, ele entrou para dar gosto na comida, um gosto diferente para a comida. Quando você coloca sal na comida, o gosto dela muda totalmente, tá? E aí, eles pagavam aos soldados com sal. Era uma porção de sal que era dada ao soldado romano pelo seu serviço. Então, trazendo desde aquela época, a gente vai fazer o pagamento para alguém, vai acertar uma conta, a gente vai pagar o salário para o nosso funcionário, que é a contraprestação, né, pelo serviço que ele está prestando para a nossa organização. Muito bem. E aí a gente tem algumas definições sobre salário e a gente tem que entender bem elas, tá bom? Primeiro, a gente tem o salário nominal, tá? Salário nominal é aquilo que vai estar registrado lá na carteira de trabalho do funcionário, tá? Quando você contrata uma pessoa para trabalhar na empresa, você assinando a carteira dela, ou seja, você vai estar regido pela CLT, e aí são as leis trabalhistas que a gente tem no Brasil. Então, um conjunto de leis trabalhistas, então você aceitou, assinou a carteira do funcionário, você vai definir lá qual é o salário nominal desse funcionário, tá? Então, esse é o salário base dele. Tá? Você não pode pagar nunca menos do que isso. E lá você estabelece se esse salário vai ser em hora, em dia, em semana ou mensal, tá bom? Você vai pagar para o funcionário. A gente tem também o salário efetivo. O que é o salário efetivo? É o valor que é efetivamente recebido pelo empregado, tá? Ou seja, eu tenho o salário nominal, que é quanto eu digo que eu vou pagar. Hoje o nosso salário mínimo está em R$ 1.100. Então, digamos que eu vou pagar o salário mínimo para o meu funcionário, o salário nominal do meu funcionário é R$ 1.100, que é o salário mínimo. Só que o salário efetivo do meu funcionário não vai ser R$ 1.100, tá? Por quê? Porque o salário efetivo é aquilo que ele recebe mesmo. E aí tem alguns descontos que são feitos no pagamento. No caso desse exemplo aí do salário de R$ 1.100, incide em INSS. E aí o funcionário ele tem que pagar ainda 7,5% em cima do seu valor de salário, tá? Para fim de recolhimento do INSS, para garantir a sua aposentadoria pública ao término, né, da sua vida de trabalho. Aí, quando ele for se aposentar, ele poder ter aquele rendimento, tá? E aí tem esse desconto. Então o salário efetivo é quanto ele vai receber de verdade. Nominal que está na carteira, o efetivo é quanto ele recebe depois dos descontos, tá? Existe uma modalidade também, pessoal, de salário complessivo. O que é salário complessivo? Repara que está em vermelho, tá? O salário complessivo é quando a empresa pega lá o salário, bota somente o valor que o cara vai receber, ou que a mulher vai receber lá no final do mês, ou no final da semana, enfim. Quanto que vai estar recebendo, quando a empresa não detalha, tá? Então, assim, ele pega toda a remuneração que teria que ser paga e junta numa coisa só. Então, imagina, a pessoa trabalhou para a empresa e ela é vendedora. E essa pessoa ela tem lá o salário mínimo que ela recebe, e além do salário mínimo, essa pessoa ainda recebe comissão pelas vendas. E essa pessoa fez horas extras. E aí essa pessoa, ao invés de receber R$ 1.100, recebeu R$ 1.800. A empresa não detalha isso, bota só uma linha lá com o salário efetivo que a pessoa vai receber. Sem dizer o que foi descontado aqui da pessoa e quanto que a pessoa recebeu em cada uma das coisas, dos direitos dela, né? Das rubricas, como se deve chamar, tá? Então ele não diz claramente quanto que ali é o salário nominal da pessoa, quanto que foi de hora extra e quanto que foi de comissão e quanto que foi descontado de INSS. Simplesmente diz quanto que a pessoa recebe no final, tá? Só dá o valor líquido lá que a pessoa tem que receber. Isso é vedado, a lei brasileira proíbe isso. Por quê? Porque a pessoa tem que saber exatamente o que ela está recebendo e por que ela está recebendo, tá?
Tem gente que faz isso, tem empregador que faz isso, e isso é proibido pela lei brasileira, tá? Então não pode de jeito nenhum, tem que ser especificado cada um dos descontos feitos para os empregados, cada uma das receitas que ele teve também, tá? Além disso, a gente tem também o salário absoluto, tá? Que é o montante que o empregado recebe, descontado tudo aquilo que ele tem, tá bom? E é isso aqui que vai determinar o orçamento dele, tá bom? Ou seja, eu tenho lá o meu salário efetivo, né? Eu tenho lá quanto que eu vou receber mesmo e eu ainda tenho meus benefícios. Somado isso tudo é o meu salário absoluto, tá? Então, o cara lá que fosse um vendedor e que ele teve ainda suas horas extras e ainda teve a sua comissão computada junto com o seu salário, esse vendedor ele ainda pode ter um benefício, às vezes um auxílio transporte que ele precisa para poder ir e voltar do trabalho, tá? Isso vai compor também o seu orçamento, tá? E vem a ser o salário absoluto desse trabalhador. Tá legal? Em frente. Eita. Então a nossa remuneração, ela vai ser composta por uma remuneração básica, tá? Que é o nosso salário direto, e também pelos nossos incentivos e benefícios, que vai ser o nosso salário indireto, tá bom? O salário direto é aquilo que é o básico, aquilo que está lá na sua carteira bonitão. Agora, o salário indireto é aquilo que pode ser agregado à sua carteira e compor a sua remuneração. Pessoal, as empresas não determinam o salário do trabalhador do nada. Não é assim, vou pagar 5 mil para essa pessoa aqui porque eu gosto. Tem um sentido, tá? E é muito importante que as empresas tenham organização no motivo que leva ela a pagar um salário X para cada cargo, tá? Então a empresa não pode simplesmente pagar quanto ela quiser para cada cargo. E aí, pessoal, entra a importância do processo que a gente acabou de conhecer, que é o de aplicar pessoas, tá? Nós vimos na aula passada como que aplicar pessoas é importante, como que fazer a modelagem do trabalho é importante, definir aquela questão lá, ó, de analisar os cargos, sabe, desenhar o cargo, saber quais são as atribuições e a posição que a pessoa que vai ocupar o cargo tem na hierarquia da empresa, tá? Então, dependendo do tipo de cargo, da posição do cargo na hierarquia, a política salarial para aquele cargo ela vai sendo modificada. Então, um estagiário ou um auxiliar que trabalha na base lá da empresa, na base administrativa, ele não vai ter o mesmo salário que um coordenador de área, que um gerente de área, porque esses trabalhos exigem muito mais responsabilidade, tá? Tem muito mais pessoas que estão sob o comando da pessoa que está ocupando esse cargo. É muito importante, então, que a empresa desenvolva uma política salarial muito clara e muito justa, para que ela consiga manter profissionais capacitados e motivados. A pessoa ela tem que estar satisfeita em estar ali. E aí é o que a gente vai falar sobre equilíbrio, tá? Então, como assim? Eu vou ter que dizer para a pessoa exatamente quais são as atribuições dela, o que ela tem que fazer, quais são as responsabilidades do cargo, onde esse cargo está posicionado na estrutura da minha empresa, tá? E aí eu tenho que montar minha política salarial considerando a classificação do meu cargo, a classificação dos cargos na minha empresa, ou seja, se ele é um estagiário, se ele é um auxiliar, se ele é um assistente, se ele está em nível de gerência, se ele é um coordenador, se ele é um analista, qual o nível na escala organizacional que esse funcionário está, tá? Qual é a classificação do cargo dentro da escala hierárquica da minha empresa. E também eu tenho que considerar o equilíbrio externo, tá? Para eu definir minha política salarial, eu tenho que saber como que os meus concorrentes estão remunerando seus funcionários. Por quê? A gente está falando aqui, pessoal, de funcionários que você quer manter. Então, se eu pago menos, dou um ambiente de trabalho similar ao meu concorrente, mas o meu concorrente vai pagar mais para o meu funcionário, vai valorizar mais o trabalho do meu funcionário, o meu funcionário vai para lá. Perceba, eu estou dizendo, ó, um ambiente bom nos dois locais de trabalho, mas o meu concorrente paga bem melhor para o meu funcionário. Por que o meu funcionário vai ficar comigo? Tá? Então eu tenho que conhecer o mercado, tenho que saber como os meus concorrentes estão pagando aos funcionários que estão nesse mesmo nível hierárquico. Então, quanto que um concorrente meu paga para os seus vendedores? Quanto que o meu concorrente paga para as pessoas que estão fazendo seus serviços administrativos, seja contadores, contas a receber? Qual é a base de remuneração que o meu concorrente paga? E eu tenho que buscar equiparar isso, pelo menos. Tá? Isso pensando que vai ter um ambiente bom de trabalho nos dois casos e que o funcionário quer crescer, o funcionário quer melhorar.
tá? E não pense que isso aqui vale só para empresa grande. Isso vale para todo nível de empresa, tá? Para eu reter talento, para eu manter pessoas motivadas e trabalhando bem, eu tenho que olhar o mercado de trabalho, ver quanto o mercado está pagando para eu colocar em equiparação, tá? Fica uma coisa equilibrada com o meu mercado. A partir desses elementos, eu vou conseguir montar, né, a minha política salarial para a minha organização. Beleza? Então, vamos em frente. Quando eu falar de política salarial, estou dizendo o quê? Do conjunto dos princípios e diretrizes da organização que vão determinar a remuneração dos empregados. Tá? Então, o que eu vou levar em conta? E aí, para sempre manter aqui, ó, o meu equilíbrio interno e o meu equilíbrio externo, tá? O que eu tenho que levar em conta para poder manter o meu funcionário satisfeito aqui, tá bom? E aí, quando eu falo de política salarial, eu tenho que levar em conta, então, as diretrizes, os motivos que eu vou adotar uma forma de remunerar meu funcionário ou não, tá bom? E aí eu vou ter lá, ó, a minha remuneração fixa, que é o que eu já contei para vocês, que é o meu salário básico, tá? Mas eu também posso ter uma remuneração que a gente chama de variável, tá? E isso aqui é muito importante quando eu quero manter meu funcionário atento às metas e buscando manter metas. Porque imagina, eu viro para você e falo, olha, eu quero que você trabalhe para mim, você vai vender, eu tenho uma loja de calçado, você tem que vender 50 pares de calçado por mês. Qual a motivação que eu te dou para que você venda 50 pares de calçado por mês? Ah, eu vou te pagar o seu salário no final do mês. Tá, mas o meu salário tem que vir mesmo. Então, às vezes eu posso bater a meta, chegar perto dela, brigar para chegar nela no final do mês. Mas, se eu viro para você e falo, olha, se você conseguir vender 50 pares de sapato em um mês, eu vou te pagar 5% de comissão sobre as suas vendas. Agora, se você vender 100 pares de sapato, eu te pago 10% de comissão. Você se mataria para vender 50 ou para vender 100? Eu acho que é meio óbvio nessa pergunta. A gente vai se esforçar mais em busca da recompensa melhor, tá? Isso é o tipo de incentivo. Claro que não necessariamente nesse termo bruto, né, de 50 e 100, mas somente a título de exemplo. Quando eu falo de remuneração variável, eu quero dizer que, dependendo do resultado que o meu funcionário consiga desenvolver, ele vai ter um melhor rendimento, tá? Esse resultado ele pode ser individual ou não, tá? Então, olha só, eu posso falar de resultado individual para remuneração variável, e aí eu vou dar incentivo ou prêmio para o meu funcionário, tá? Posso inventar premiações no meu ambiente de trabalho para incentivar o melhor desempenho do meu funcionário. Além disso, eu posso buscar o melhor desempenho da equipe. Então, eu posso criar uma remuneração para a equipe. Com isso, as pessoas vão se ajudar para que a equipe consiga alcançar melhores resultados, tá? Isso foi o que você vê lá naquele exemplo daquela empresa brasileira, tá? Que veio logo após a explicação do que é o Facebook, de como é trabalhar no Facebook, tá? Eles recompensam o resultado. A equipe alcançou as metas, vão viajar, tá? Então, assim, eu incentivo que um ajude o outro e que a equipe consiga alcançar os objetivos, tá? E aí eu vou dar remuneração para o resultado ou prêmio para o desempenho da equipe, tá? E também tem uma outra forma de remuneração variável, que é dependendo do desempenho da organização, tá? Isso aqui chama participação nos lucros. Grandes empresas fazem isso, mas pequenas empresas também têm feito, tá? Principalmente startups do setor de tecnologia têm trabalhado muito com participação nos lucros, porque é uma forma de incentivar o funcionário a se dedicar mais pela empresa, a buscar fazer mais, tá? E para isso a empresa tem que conversar com o seu funcionário, dizer quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, como o funcionário pode contribuir, tá? Os funcionários precisam conhecer a necessidade da empresa para que eles possam contribuir, para que eles possam alcançar a melhoria nessa remuneração aqui. Porque dinheiro é muito bom e todo mundo gosta, tá? E quanto mais eu puder receber e sendo reconhecido pelo bom trabalho que eu estou fazendo, melhor para todo mundo né? Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho que deixar bem claro quais são os objetivos dessa remuneração, tá? Eu vou ter que deixar claro que eu vou recompensar o meu funcionário quando ele tiver o melhor desempenho e incentivar esse melhor desempenho no meu funcionário, tá? E aí a gente tem que ter sempre em mente que a gente precisa partilhar, a gente precisa conversar, comunicar, dizer bem claramente para o nosso funcionário sobre os nossos resultados. Então tem que partilhar os bons resultados e também os maus resultados da empresa. A gente tem que conversar para mostrar o que pode gerar de impacto na vida desse funcionário.
Então você imagina, a empresa teve prejuízo no período, tá? Vai ter participação no lucro para o funcionário? Não teve lucro, né? Então, para que o funcionário possa estar engajado e interessado em contribuir para o crescimento da empresa, ele tem que saber como a empresa vai trabalhar, tá? Tem que saber o que eu quero que ele faça, como ele pode contribuir, qual o melhor desempenho que eu espero dele. E isso você consegue através de um diálogo franco entre chefia e funcionário, tá? E aí a gente consegue fazer essa remuneração e todo mundo sai ganhando, percebam isso. Vamos avançando. Então a remuneração variável, ela vai envolver de alguma forma a participação no resultado da empresa, tá? Então olha lá, no caso do vendedor de novo, se ele fez um maior volume de venda no mês, a remuneração dele através lá da bonificação que ele recebe com as vendas, ela é maior, tá? Então eu dou um sistema de bônus maior para o meu funcionário e com isso eu consigo manter ele mais motivado. Tá? Ele pode ver alguma alternativa, alguma forma que eu possa estar fazendo para atrair mais clientes, para estar vendendo melhor. Às vezes ele pode pensar numa estratégia para abordar o cliente de forma diferenciada e trazer inovação para a minha empresa. Tá? Isso é importante. E a partir do momento que você remunera o funcionário, incentiva ele a participar da sua empresa, incentiva ele a entregar mais através dessas metas que a gente vai estabelecendo junto com a nossa equipe, eu vou reduzindo a resistência que eu tenho no funcionário à mudança. Porque eu digo, gente, nós precisamos inovar, nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar para alcançar melhores resultados. Alcançando melhores resultados, nós vamos ter mais dinheiro, a empresa vai lucrar mais. Tá? Isso não é ONG, a gente está falando de empresa que está no mercado e busca o lucro. Tá? E aí partilhar esse lucro com o seu funcionário é uma forma de envolver o funcionário no resultado. E aí, quando tiver alguma mudança para acontecer, o funcionário fica bem menos resistente. Porque ele ouve que essa mudança vai trazer melhores resultados para a empresa. E ele já vai associar, opa, vai ter melhor resultado? Então a minha renda vai melhorar. Eu vou ter uma bonificação melhor, minha renda variável vai melhorar e o meu padrão de vida, a minha qualidade de vida tende a melhorar também, já que eu vou ter um melhor ganho. Tá? E aí a gente está sempre trabalhando com isso, pessoal, com ênfase na melhoria. A busca em fazer sempre melhor o trabalho da forma mais eficiente possível, gerando maior produtividade para a organização. Tá? A busca é sempre essa, fazer mais com menos. Mesma equipe, buscando cada vez trabalhar mais unida para gerar metas atendidas cada vez mais rapidamente e com isso melhorar o processo todo da empresa, melhorar a forma da empresa trabalhar. Tá legal? Então, quando a gente fala dessa participação nos resultados, a gente está falando que é um modelo de remuneração flexível. Como assim? À medida que o trabalho vai avançando, à medida que o funcionário vai desenvolvendo o seu trabalho, se ele vendeu mais, ele vai ganhar mais. Tá? Então, ela é flexível, ela pode ser modificada, a gente pode ir ajustando a meta. Eu sei que em dezembro eu vendo muito, mas em outubro eu não vendo tanto assim. E aí eu tenho que ir ajustando essa meta para que eu possa ter uma coisa que seja palpável, que seja realizável pelo meu funcionário. Não adianta eu dizer para o meu funcionário que eu quero que ele tenha, sei lá, em março, o mesmo desempenho que ele teve em dezembro. Poxa, dezembro ele teve Natal, teve festa de final de ano, que as pessoas compram muito para fazer amigo X, que as pessoas compram para presentear familiares. Então, não adianta eu esperar que em dezembro, que tem essas festas, o funcionário consiga, no setor comercial, né? Me entregar o mesmo resultado que ele me entrega lá em março, que a venda é mais fraca. Eu estou vindo de um período pós festas e verão finalizando, então as pessoas estão pagando muita conta de começo de ano. Quem tem carro vai pagar o IPVA, quem tem filho em escola vai ter que comprar material, enfim, muita coisa que você tem em começo de ano que fica mais caro, tá? Então, a gente tem que ir sempre ajustando essa meta, ela tem que ser bem flexível nesse modelo para poder ser ajustado com os resultados, tá bom? E aí, à medida que os resultados vão chegando, a gente vai e faz o acerto funcionário, incentivando ele a produzir cada vez melhor, tá? Quando a gente fala de participação no lucro, eu gosto sempre de dar o exemplo da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa que ela faz divisão do seu lucro com seus funcionários, tá? E é uma empresa grande, é uma empresa pública grande e faz divisão do lucro com seus funcionários. E eu tenho um conhecido que ele trabalhava como petroleiro, esse pessoal que trabalha embarcado mesmo nas plataformas de petróleo da Petrobras, ele é funcionário da Petrobras mesmo, e final de ano, isso antes, né, quando a Petrobras estava numa situação mais confortável, hoje em dia não falamos mais muito sobre isso, ele dizia que ele conseguia comprar um carro com a participação no lucro que a Petrobras pagava para ele, sabe? Então era assim,
dava 30 mil, 40 mil de participação no lucro no final do ano. Então pegava e dividia esse montante aí para o funcionário, tá? Então é muito importante para o funcionário porque ele sabe que ele vai se dedicar naquele serviço e aí ele vai ganhar uma parte do lucro da empresa. Então além dele ter o salário dele, além dele ter os benefícios que a empresa dá, chega lá no final do ano, ou dependendo da empresa, no final do trimestre, no final do semestre, a empresa vai ainda dar uma parte do lucro para o seu funcionário. Tira uma parte da sua receita e aí divide entre os seus funcionários para que eles possam ter esse bônus, esse ganho a mais, que chama de participação nos lucros. Tá? Isso incentiva muito o funcionário, porque eles vão unir força para poder alcançar os objetivos. Tá? Eles vão se dedicar mais nos processos, fazer de forma mais correta, minimizar erro, tá? E eles vão estar entendendo o negócio da empresa para que eles possam contribuir mais com o sucesso do negócio da organização. Tá? Então a remuneração variável a nível organizacional, que é a participação nos lucros, envolve o funcionário em todo o negócio da empresa e na importância dele contribuir para o crescimento dela, tá? Buscando sempre compreender as diferenças que tem e buscando fazer o máximo que ele puder para entregar o melhor resultado para a organização. Uma última forma de falar de remuneração, uma última forma de remunerar o funcionário é a remuneração por competência, também chamada de remuneração por habilidade ou por qualificação profissional. Tá? Essa forma de remuneração ela é muito utilizada quando eu preciso de uma competência específica que uma pessoa tenha, tá? E aí eu não estou remunerando o cargo, eu estou remunerando aquela pessoa por aquela competência específica que ela tem. Tá? Então quando eu preciso de alguém de fora da minha organização normalmente para executar uma atividade específica, esse tipo de remuneração é aplicada, que eu vou pagar alguém pela sua competência. Tá? Então ela não é um cargo especificamente, mas é aquela coisa ligada à pessoa, aquela pessoa que detém aquele conhecimento. Tá? Então ela não está relacionada com a exigência de cargo, mas com a qualificação de quem vai desempenhar a tarefa. Tá? Então, por exemplo, eu preciso de um médico para minha empresa, preciso que ele preste serviço para mim como médico, eu vou fazer uma remuneração por competência, ele vai receber por conta daquela competência que ele tem. Tá? Não é que eu tenha um cargo que eu dependa dessa competência para poder fazer o serviço aqui andar. É uma coisa específica, que surgiu uma necessidade e eu preciso desse componente, desse profissional. Tá bom? E aqui, ó, é uma forma personalizada de remuneração, tá bom? E vem da necessidade de diferenciar o funcionário com habilidade diversa, tá? Então, essas são as formas que a gente tem, pessoal, de falar de remuneração, tá bom? Agora vamos falar da outra parte da remuneração, tá? Isso aqui é mais a forma do salário e dos incentivos, né? Agora, a gente tem que falar também sobre os benefícios. Acredite se quiser, mas benefícios têm o potencial de fazer uma pessoa escolher ficar numa empresa e não em outra. Tá? Às vezes o salário numa outra empresa é R$100 a mais do que na minha, mas eu ofereço benefícios. E os meus benefícios fazem a pessoa escolher trabalhar na minha empresa, porque eles são melhores. Eles fazem a pessoa valorizar aquilo ali. Tá? Vocês viram lá o filme dos estagiários no Google? Eles tinham lá comida à vontade, né, no prédio do Google, tá? E aquilo lá fica à vontade para o funcionário. Tinha cantinho de soneca, a pessoa podia dormir, ficar tranquilo. Isso é forma de você dar benefício para o seu funcionário, tá? Tem canto de jogos, igual lá no Facebook tem mesa de ping-pong, tem quadra de basquete. O funcionário tem essa tranquilidade, tem um refeitório lá que você pode comer sem ter despesa adicional por isso. Tem empresa que dá um refeitório para o funcionário dentro da estrutura mesmo, e a empresa vai e concede para o funcionário que ele pague somente R$1 pela refeição. Tá? Tem empresa que vai dar transporte, empresa que vai dar assistência à saúde, empresa que vai pagar viagem no fim de ano para o seu funcionário, empresa que vai dar auxílio combustível, tem empresa que dá carro para o funcionário, dependendo do nível dele na organização, a pessoa tem carro pago pela empresa, auxílio creche, auxílio dentário, enfim, tá? Diversas formas de benefício. Vamos dar uma olhadinha no que a gente mais tem aqui no nosso país e qual a importância disso, tá? O benefício também pode ser chamado de salário indireto, tá bom? É uma forma de incentivar o funcionário a ficar na minha empresa, tá?
e ele vai responder por uma parte considerável da remuneração total do funcionário. Então vamos dar como exemplo esse caso que eu estou oferecendo para a pessoa trabalhar na minha empresa e eu pago R$ 1.500. E vem um concorrente meu, vê a minha política salarial e diz, olha, você tem alguns talentos muito bons, eu gostaria de tomar de você, pensa ele, né? Vou oferecer 1.600 para o seu funcionário vir trabalhar comigo. Só que o meu funcionário ele tem 2 filhos e ele precisa do plano de saúde, ele sente necessidade do plano de saúde porque ele quer estar precavido em caso de necessidade. Se esse meu funcionário for tentar contratar um plano de uma empresa como a Unimed, por exemplo, particular, ele vai desembolsar aí os R$500 num plano de saúde, tá? Para ele e os filhos dele. Agora, eu contratando enquanto empresa um plano coletivo para os meus funcionários e seus familiares, eu consigo um valor muito mais em conta para o meu funcionário. Então, ao invés dele pagar 500 fazendo um plano particular, ele fazendo o meu coletivo por adesão lá da empresa, ele consegue pagar 100, 150 para ele e os filhos. Então isso representa para ele um ganho de R$350 que ele gastaria. E aí se o meu concorrente está oferecendo R$100 a mais para tentar levar o meu funcionário, ou talvez até R$200 a mais para levar o meu funcionário, para o meu funcionário vale mais a pena ficar aqui, porque eu estou dando para ele um plano de saúde bem mais em conta do que ele conseguiria. Tá? A não ser que o meu concorrente equiparasse isso, é uma vantagem. E é um fator de decisão na aceitação de uma oferta de emprego. Tá? O funcionário pesa os benefícios que ele pode ter, se vale a pena ou não. Tá? E por que eles são muito importantes? Eles vão impactar, pessoal, na imagem da empresa. Tá? É importante que eu ofereça benefícios que atraiam o meu funcionário, que o funcionário se sinta parte da minha empresa, porque ele vai se sentir interessado em estar ali. Ele vai comparar com outros locais que ele pode trabalhar e ele vai dizer, olha, ali naquela empresa eu vou ter benefícios melhores. No caso, por exemplo, eu teria um plano de saúde já incluído lá e sairia muito mais em conta do que eu contratar isso por fora, no particular. Tá? E para o funcionário é um impacto direto na qualidade de vida dele. Tá? Se enquanto empresa eu consigo atrair os melhores funcionários e fazer que eles fiquem aqui porque eu dou benefícios que outros não dão, para o funcionário isso gera impacto direto na qualidade de vida dele, tá? E na condição de vida. Tem empresa que dá auxílio financeiro, tem empresa que vai dar auxílio creche, tem empresa que monta uma estrutura de creche para o funcionário, tem empresa que paga a academia, tá? Ou que dá um vale academia para o funcionário, vale alimentação, enfim. São formas que a empresa tem de gerar impacto na vida do funcionário e reter ele. Tá? Fazer com que ele queira ficar ali e valorize aquele benefício além do salário, né? E os benefícios eles podem ser então legais, tá? Legais é aquele que não é que é beleza não, legal é que a lei manda, né? Então a legislação trabalhista determina que eu tenho que entregar esses benefícios. Por exemplo, o funcionário trabalha 44 horas semanais, trabalha de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, e no sábado ele trabalha na parte da manhã. Aos domingos, esse funcionário tem direito ao descanso. É o chamado descanso semanal remunerado. Tá? Ele recebe, mas ele está em casa. Tá? Ele recebe o salário integral estando em casa para descansar também. Tá bom? E o funcionário ele também tem férias, 13º salário. Todo mês tem um descontozinho lá no salário dele, lá do salário nominal, que é o recolhimento do valor que vai para a aposentadoria dele. Tá? E aí ele também tem, através disso, o seguro contra acidente de trabalho. Se esse funcionário se acidenta, mas ele tem carteira assinada, carteira de trabalho assinada, contribuindo para o INSS, ele se acidentando, ele consegue ficar, enquanto ele melhora, recebendo a sua remuneração. Tá? Também auxílio doença, salário família ou salário maternidade. Uma mulher engravidou ou adotou um filho, ela tem direito a um salário maternidade, a ficar alguns meses com seu filho para poder estabelecer aquele vínculo inicial. Tá? É o salário maternidade e o pai também tem. Tá? A licença paternidade, que ele vai tirar alguns dias por conta do nascimento do filho ou da adoção de um filho. Tá? Então, esses são benefícios legais, pessoal. Tá? A lei estabelece que a empresa tem que entregar esse benefício para o funcionário. Além disso, a empresa também, para reter funcionário, e aqui que a gente fala da importância para atrair e reter profissionais, a empresa ela pode estabelecer benefícios que são chamados de espontâneos.
tá? São benefícios que são voluntários, a empresa concede porque ela acha interessante, ou então porque ela faz um acordo com o sindicato, tá? E aí nessa convenção coletiva de trabalho que chama esse acordo que existe entre empresa e sindicato, ela pode dar gratificação, pode dar refeição para o funcionário no local de trabalho, tá? Pode custear o transporte do funcionário, dar seguro de vida, conceder empréstimo ao funcionário, às vezes fazer parceria com um banco, e aí o banco vai fazer empréstimo para o funcionário dessa empresa com uma taxa bem melhor, e essa pessoa pode comprar uma casa, ou pode usar esse dinheiro para financiar alguma reforma, ou alguma viagem, enfim. São formas que a empresa tem de dar benefício para o funcionário que, fora da empresa, ele indo pessoalmente buscar, às vezes ele não conseguiria, tá bom? E esses benefícios eles podem ser monetários ou não monetários. Monetários é quando eu dou dinheiro para o funcionário, tá? Dentro mesmo da folha de pagamento. E aí a gente vai falar sobre férias, 13º. Tem empresa que paga o auxílio alimentação em dinheiro, tá? E aí, ao invés de dar um cartão para o funcionário, ele só pode comprar naquele cartão, ou ao invés dele dar o direito do funcionário utilizar uma academia X, ou comprar no supermercado Y, ele coloca em dinheiro na folha de pagamento do funcionário, e obviamente tem que dizer lá exatamente quanto está sendo dado de benefício para o funcionário, e aí esse funcionário recebe em dinheiro esse benefício, que é muito interessante, que ele pode dar o destino que ele achar melhor, né? Mas também existem benefícios que são não monetários, que são aqueles que não são financeiros, ou seja, não vêm em dinheiro diretamente, mas eles são oferecidos na forma de serviços, vantagens ou facilidade para o funcionário. E aí a gente fala do refeitório na empresa, tá? Serviço social, algum apoio que eu posso dar para o funcionário, serviço de aconselhamento, às vezes um serviço de terapeuta que eu posso colocar à disposição do meu funcionário, um clube que a empresa tem, transporte para casa e para a empresa, tá? E a gente pode trazer isso aqui bem para a nossa realidade. Tá? A Damari, por exemplo, que é uma empresa de montanha, ela fornece transporte para o seu funcionário. Ela está fora do centro urbano de montanha, essa empresa, e aí o funcionário da Damari ele tem um ônibus que a empresa custeia para que o funcionário vá até o seu local de trabalho, tá bom? E também nós temos o Banco do Brasil, que é uma instituição que tem outros benefícios, e entre auxílio alimentação, enfim, e também oferece para o seu funcionário um clube, tá? Que chama a ABB, que é a Associação Atlética Banco do Brasil, e o funcionário da ABB, ele pode usufruir desse clube, ir lá praticar esporte, natação, enfim, né? Ter uma qualidade de vida que o banco dá suporte para o seu funcionário, tá legal? E aí, então, só um resuminho, os benefícios que a gente tem no Brasil mais comuns, tá? Auxílio moradia, e aí a empresa custeia o aluguel de casa para funcionário, às vezes um ambulatório, uma área para poder lidar com questões médicas emergenciais e simples dentro da empresa, tá? Um suporte financeiro para contratação de plano de saúde, a gente chama aqui de assistência médica hospitalar e também odontológica, auxílio ótica, para poder compra de óculos, né, e lentes de contato também, auxílio alimentação, aí vem o auxílio doença que a empresa pode complementar, e auxílio educação. Algumas empresas investem nos seus funcionários e ajudam o funcionário a pagar cursos, seja em nível de educação formal, que a gente está falando de graduação e pós-graduações, ou também cursos não formais, que são essas qualificações que a empresa vai dando para o funcionário, tá? Ela pode custear parcial ou integralmente esses cursos, essas qualificações para os seus funcionários, tá? Por que isso tudo? À medida que a empresa vai se estruturando, é muito interessante que ela pense em estabelecer um plano de cargos e salários. E aí a gente volta na importância da gente falar sobre a análise de descrição de cargos, tá bom? Sobre definir bem os cargos da organização, para que a gente possa, dentro da hierarquia, definir quanto que cada cargo vai receber de pagamento, tá? E aí a gente entender a importância também de ir modificando esses benefícios aqui à medida que o funcionário vai escalando maiores níveis na organização. Então, por exemplo, uma pessoa que está em função de coordenação, ela já está trabalhando na organização há algum tempo, já exerce algum tipo de chefia, e essa pessoa precisou viajar pela empresa. Aí ela vai receber uma diária para que ela possa custear suas despesas quando estiver viajando. Essa pessoa que está em nível de coordenação, ela vai receber uma diária aí de uns R$200, vamos dizer, para ela poder custear a alimentação, às vezes uma hospedagem, enfim.
Agora, uma pessoa que já está em nível de diretoria na empresa, essa diária para ela, como ela já está numa amplitude maior, muito mais responsabilidade, o seu salário já é muito maior, né? Muito mais elevado, essa pessoa ela não vai receber 200 de diária. Já posso pensar em benefício diferente, eu já posso pensar em pagar 250 ou 300 reais de diária para essa pessoa, tá? Para que isso? Para incentivar as pessoas a crescerem na organização. Quanto mais você cresce na organização, quanto mais você vai fazendo as suas avaliações aqui, quanto mais você vai mostrando bom desempenho, quanto mais você vai crescendo, entregando melhores resultados para a organização, melhor vai ser a sua posição dentro da empresa, melhor vai ser o seu salário a partir da melhoria do seu cargo. Tá? Então a pessoa começou lá como auxiliar na empresa, cresceu, essa pessoa se tornou coordenador, depois essa pessoa se tornou um chefe de setor, se tornou gerente, se tornou supervisor, se tornou diretor da empresa. Essa pessoa ela foi crescendo na organização e, consequentemente, a sua remuneração também vai crescer. Tá? Então, pessoal, remunerar é uma das funções mais importantes da administração de recursos humanos. Tá? É muito importante definir a política de cargos e salários de forma muito clara. Tá? E a remuneração, na hora que eu vou definir essa política de cargos e salários da empresa, ela vai envolver tanto o salário nominal e as verbas de crédito que a pessoa tem. Quais são essas verbas de crédito? Dependendo aí, bônus, gratificações que ela receba, às vezes comissões, enfim, tá? Tudo aquilo que ela tem de verba a receber e os benefícios, tá? Então a minha remuneração é composta pelo meu salário, mais outras verbas de crédito que eu possa ter e os benefícios que a empresa vai conceder, tá bom? E aí, o setor de remuneração, para ele definir o plano de cargos e salários da empresa, ele vai ter que fazer a administração dos cargos, ou seja, ter bem desenhado quais são os cargos, analisar eles e ver quais são as atribuições, as responsabilidades, o tanto de gente que está sob a responsabilidade dessa pessoa, ou se tem poucas pessoas, o nível de responsabilidade é menor, se a pessoa ela lida com muitos documentos da empresa, se a pessoa ela opera maquinário pesado às vezes, se o ambiente de trabalho dessa pessoa é mais difícil de trabalhar do que outro. Todas as condições têm que ser analisadas aqui pela administração de cargos. E a partir disso, a empresa vai fazer a administração dos salários, com base no cargo, na responsabilidade, no nível de comprometimento para a empresa, ela vai ajustando esses salários aqui com base nesses cargos, tá? Também vai ter que buscar fazer a administração dos benefícios da empresa, tá? E aí, de novo, à medida que a pessoa vai crescendo na organização, vai subindo no nível hierárquico, esses benefícios também podem ir melhorando, tá? Às vezes, lá no plano de saúde que a empresa concede, para o funcionário que está em nível básico, é um plano de saúde mais básico, em nível de enfermaria. Às vezes a pessoa ela vai crescendo, vai concedendo um plano de saúde melhor, tá? Todo plano de saúde, é importante falar, pessoal, todo plano de saúde que a empresa contrata, o funcionário querendo, ele pode contratar um nível mais elevado do plano, só que ele vai ter que fazer um gasto maior de dinheiro, tá bom? A empresa ela dá um plano, dependendo do nível que ela tem, a condição financeira que a empresa tem, para poder custear o plano, tá? E aí, se o funcionário quiser um plano ainda melhor, ele pode contratar sim, tá? E aí a empresa subsidia, ela paga uma parte daquele plano e o funcionário paga o restante, tá? Então, nessa administração de benefícios, quanto maior a posição hierárquica do funcionário dentro da empresa, melhor vai ser esse benefício. E também a empresa, para poder definir esses cargos e salários, tem que olhar o mercado, tá? Ver quanto o concorrente está pagando, quanto que no mesmo nível as pessoas estão recebendo. Se a empresa está numa cidade grande, o custo de vida é mais elevado, então ela tem que pagar um pouco mais. Se está numa cidade menor, o custo de vida é menor. E dependendo da receita que essa empresa tem também nessa cidade menor, a remuneração ela vai ser um pouco menor, tá? Tudo é com base naquilo que se paga no mercado, na responsabilidade do cargo, tá? A gente vai analisar a possibilidade de pagar o salário, o benefício e tudo mais que a gente pode pagar para funcionário, né? Como participação no lucro, como participação nos resultados, que a empresa pode ir concedendo para o seu funcionário, tá? Muito importante, então, para eu poder desenvolver esse plano de cargos e salários na empresa, eu analisar o cargo, conhecer a responsabilidade do cargo, conhecer o mercado de trabalho, tá? E é importante conhecer aquele processo que a gente acabou de ver, que é o de aplicar pessoas, tá? Especificamente lá na modelagem do trabalho. Por que isso tudo, pessoal? A gestão de pessoas, como vocês estão vendo, olha só, a gente estava falando de
modelagem do trabalho agora há pouco, lá no processo de aplicar pessoas e falando de avaliação de desempenho. A gente falou antes sobre a importância de recrutar bem no mercado e selecionar a pessoa com base nos cargos que eu tenho na minha empresa, nas exigências do cargo, tá? Nos requisitos que eu tenho para ele. A gestão de pessoas, ela tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou recrutando e selecionando, ao mesmo tempo que eu estou pensando no cargo, eu tenho que estar pensando também em formas de remunerar bem meu funcionário, de dar benefícios para que eu possa reter esse funcionário dentro da empresa, porque esse funcionário esteja motivado para desenvolver o trabalho dele e possa render para a empresa. A empresa não paga o melhor salário possível para o seu funcionário porque ela acha super legal distribuir dinheiro. Ela paga para o seu funcionário o máximo que ela pode, o máximo que cabe naquela função dele, porque ela precisa de resultado. Tá? À medida que a empresa for gerando riqueza, ela vai redistribuindo essa riqueza. Tá? Tanto para os funcionários na forma de participação no lucro, tanto para os seus sócios na forma de resultado mesmo, né? O lucro do sócio. A empresa busca isso, tá? Para que ela possa reinvestir e ir crescendo. E a gestão de pessoas ela é fundamental nisso. Tá? Pessoas bem remuneradas por seus serviços se engajam mais. E isso é uma coisa, pessoal, que vai crescendo, tá? Então, primeiro eu tenho que gerar engajamento no meu funcionário, ter uma comunicação eficiente no meu ambiente de trabalho, conseguir que a equipe funcione bem, a equipe, não só um funcionário. O funcionário engajado, ele vai render para a minha empresa, mas a equipe engajada, ela vai render como um todo para a empresa, tá? E aí sempre está investindo no conhecimento, no crescimento, no desenvolvimento do meu funcionário, aprimorando as competências deles e fazendo com que eles consigam melhorar a sua produtividade para fazer mais com menos, tá? Buscando coisas novas, tá? O mercado está sempre em constante modificação. Então, sempre investindo em treinamento e desenvolvimento da minha equipe, a empresa tende a alcançar os seus objetivos, os funcionários tendem a alcançar os seus objetivos. E aí a gente consegue gerar valor para todo mundo. Todo mundo fica satisfeito. Funcionário satisfeito, empresa satisfeita, cliente satisfeito. E é isso que a gente sempre deseja no ambiente organizacional. Tá legal? É isso.